Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero pedir aos irmãos que continuem até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que nessa noite Deus tem uma palavra para o seu coração. Essa palavra que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo do 1 ao 13. Essa palavra é para você que se encontra desanimado, que se encontra triste, cabisbaixo, você que se sente menosprezado pela sua família. Essa palavra é para o seu coração essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero pedir aos irmãos que abram comigo a sua Bíblia em 1 Samuel 16. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aleluia. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: é de paz a tua vinda? E disse ele: sim, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido, diz o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tenho escolhido, disse o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tenha escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? E disse: ainda falta o menor. Aleluia. Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o e manda-o chamá-lo, porquanto não nos assentaremos a esta mesa até que ele venha. Aleluia. Então mandou buscar e trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor a Samuel: levanta-te para mandar cantar abraçou, aleluia, e unge-o, porque este é o meu escolhido. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu, e no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Essa palavra ela é muito forte, essa palavra é para mim, é para você que está aí desanimado, você que pensa que nada vai dar certo para você.
Ei, eu quero dizer para você nessa noite que o Deus do improvável, aleluia, Ele vai fazer com você a mesma coisa que Ele fez com Davi. Irmãos, era improvável que Davi fosse ungido rei, porque a palavra do Senhor diz que Davi, ele ficava no campo cuidando das ovelhas, enquanto os outros filhos de Jessé ficavam ali com ele, em volta. Para onde Jessé ia, os filhos de Jessé iam com ele. E a palavra do Senhor, irmãos, ela não deixa muito clara, mas acredita-se que Davi era filho bastardo, que Davi era filho de Jessé só por parte de pai. Por quê? Por o que está escrito lá em Salmo 51, no versículo 5, ele diz assim, Davi, ele confessando ali os seus pecados, ele diz: eis que eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então acredita-se que Davi era filho bastardo, e por isso Davi ficava no campo cuidando das ovelhas, enquanto os outros filhos de Saul, que eram mais belos de aparência, que eram fortes, eles ficavam. Os filhos de Jessé, desculpa irmãos, eu errei, desculpa. Os filhos de Jessé, eles ficavam à volta dele, ficavam sempre ali com ele. Mas Davi, como acredita-se que ele era esse filho bastardo, Davi, ele fica menosprezado. Ele fica no campo, cuidando das ovelhas do pai. Mas a Bíblia diz que Deus diz para Samuel: vai até a casa de Jessé, aleluia. Porque lá eu tenho me provido de um rei. Lá eu tenho alguém escolhido, separado, aleluia, que eu vou ungí-lo a rei. E a palavra diz que quando Samuel chega à casa de Jessé, Samuel olha para os filhos de Jessé, aqueles homens belos, fortes, altos, e Samuel disse: eu estou diante do ungido de Deus. Mas o Senhor olha lá do céu e diz para Samuel: não, porque eu não vejo como você vê, Samuel. Você vê o que está diante dos seus olhos, mas eu vejo o que está no coração do homem, aleluia. Então, irmão, eu quero dizer para você nessa noite, que por mais que seja improvável essa situação que você está passando, creia que o Deus do improvável, o Deus do impossível, aleluia, Ele vai mandar chamar você, da mesma maneira que Ele manda chamar Davi. Davi estava lá no meio do pasto, Davi estava esquecido, Davi ficava o dia inteiro no meio do sol, cuidando das ovelhas do pai, e a Bíblia diz que o Senhor disse: manda chamá-lo, manda cantar abração, aleluia. E o Senhor diz: ninguém vai sentar essa mesa enquanto Ele, o meu ungido, não estiver presente, enquanto Ele não chegar. Então, irmãos, não tenham medo, não se preocupe. Por mais que você esteja aí com medo, passando por alguma dificuldade, passando por humilhação, as pessoas olham para você e não te dão nada. Elas olham para você e pensam que você não é nada, que você não é ninguém. Mas para Deus você tem valor. Você é o escolhido de Deus, aleluia. Então não deixe as pessoas te menosprezarem. Não tenha medo. Porque, sabe por que ainda esse contrato nessa empresa, essa promoção ainda não saiu? Por causa de você. Porque estão querendo promover alguém no teu lugar. Mas Deus sabe que essa promoção é para você. Então não tenha medo. Porque o Deus do improvável, aleluia, Ele vai fazer o gerente dessa empresa chamar você. Porque você é o escolhido. Então se você é escolhido, não tenha medo, aleluia. Não tenha medo, irmãos, porque Deus é com você. Deus é contigo. Talvez você diga: missionária Fran, mas é improvável a minha situação. Eu estou aqui no lugar, eu estou esquecido. Ninguém se lembra de mim. Talvez você está aí no presídio e você diga: olha, faz tanto tempo que veio um
parente meu aqui me visitar. Eles esqueceram de mim, eu estou aqui preso. Talvez você está até preso injustamente. E você diga, não, mas esqueceram de mim. Ninguém se lembra mais de mim. O meu advogado não aparece mais aqui. Mas a palavra do Senhor para você essa noite, aleluia, o Senhor manda te dizer que Ele, o Deus do improvável, aleluia, assim como Ele agiu na vida de Davi, Ele vai agir na sua vida também, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Deus do improvável, o Deus do impossível, aquele que enxerga onde ninguém mais enxerga, aquele que olha para você e vê a sua situação. Ele não vê como os homens vê. Às vezes os homens olham para você como olhavam para Davi e o menosprezavam. Mas Deus olha para você e diz para você essa noite, você é meu escolhido, aleluia. Você é meu filho amado, minha filha amada. Foi a você que eu escolhi, aleluia. Foi a você, é você que eu quero à frente desse cargo. É você que eu quero à frente dessa igreja. É você que eu quero à frente do louvor. Aleluia. É você que eu quero à frente dessa indústria. E talvez as pessoas, os homens, querem tirar isso de você. Mas eu quero dizer para você essa noite, acredite. Acredite, não tenha medo, não se desespere, porque o Deus do impossível, o Deus do improvável, Ele vai fazer, aleluia, o homem chamar você, assim como Ele fez com Jessé. A palavra diz que Jessé fez passar todos os filhos dele, a quem ele amava, a quem ele queria bem. Ele falou, estão aqui, ó, apresentou só eles. Mas daí Deus falou para Samuel, Samuel, não é nenhum desses daí, porque esses daí são escolhidos pelo homem, mas o meu escolhido, aleluia, o meu escolhido é rejeitado pelos homens, mas eu, Deus, o tenho escolhido. Então manda chamar ele no campo onde ele estiver, e ninguém vai sentar nessa mesa enquanto ele não chegar. E a palavra do Senhor diz que Jessé manda buscar Davi, aleluia, e ele estava lá no campo, trabalhando no meio do sol. Mas o Senhor disse, traz ele para cá, aleluia, porque é ele que eu tenho escolhido, é ele que eu tenho levantado como profeta, é ele que eu tenho levantado como rei de Israel, aleluia. E o Senhor manda buscá-lo, e o Senhor manda Samuel, o Senhor fala, Samuel, levanta, aleluia, pega o chifre com azeite e unge ele na presença dos irmãos dele. Aleluia. Então essas pessoas que te menosprezam, essas pessoas que faz você se sentir incapaz, inferior, acredite, Deus vai fazer com que elas vejam você sendo ungido na frente dela. Porque eu conheço um Deus que corrige injustiça, aleluia. Talvez você está aí e fala, mas eu estou sendo injustiçado. Tem um Deus que corrige injustiça. Existe um Deus no céu que tudo vê. Existe um Deus lá no céu que não dorme, não tosqueneja, o guarda de Israel, aquele que nos guarda, aquele que nos protege. Ele não dorme, ele não descansa. E o Senhor, ele está de olho em tudo, ele tudo vê. Então não se preocupe. Não se preocupe com essas pessoas que tentam passar a perna em você, porque Deus vai fazer com que você esteja acima delas, porque você é escolhido do Senhor. Você é escolhida do Senhor, aleluia. Foi o Senhor que me escolheu, foi o Senhor que te escolheu. Por mais que seja improvável, tem tantas pessoas que olham para mim e para você e diz, por que ela? Por que não eu? Mas o Senhor diz, mas Ele é meu escolhido, porque o Senhor conhece o meu e o seu coração. É o Senhor conhece o que está dentro de nós, aleluia. O homem vê o que está por fora, vê a matéria-prima que está por fora,
Mas Deus não, Deus vê o que está dentro de nós, aleluia. E se Deus olhar para nós e Ele achar-nos inocentes, porque é tão fácil a gente ser crente na frente dos outros, né? É tão fácil a gente ser crente aqui na frente das câmeras, na frente dos irmãos, na frente da igreja, do pastor, do nosso líder. É muito fácil. E no seu secreto com Deus, como que é a sua vida? Como que é a minha vida quando eu e você estamos sozinhos diante de Deus? Lá em 1 Samuel 17, do capítulo 34 a 35, quando Golias se levanta ali afrontando o povo de Israel, a palavra de Deus vai nos dizer que Davi, um menino, ele chega e ele fala, eu quero ir. Esse incircunciso que está afrontando Deus, o povo de Deus, ele fala, eu quero lutar contra ele. Mas Saul olha para ele e Saul menospreza Davi. Os irmãos de Davi falam para ele, vai embora, o que você está fazendo aqui? Você é só um menino. Mas Davi fala para Saul assim, ó, eu cuido das ovelhas do meu pai, aleluia. E Davi diz para Saul, um certo dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai e chegou ali, né? Ele fala, chegou um leão, ou era um urso, e veio para pegar os cordeiros, mas eu corri, eu defendi aquele cordeiro, eu arranquei ele das garras daquele urso e eu o matei. Então, irmãos, Deus viu a luta de Davi quando Davi estava lá sozinho. Ninguém presenciou isso, mas Deus presenciou. Ninguém viu Davi ali. Deus estava preparando Davi ali no deserto, cuidando daquelas ovelhas. Então, muitas e muitas vezes esse deserto que você está passando é Deus te preparando para coisas maiores, aleluia. Deus está preparando você para coisas grandiosas, aleluia. Então Davi fala, eu vou contra esse incircunciso que está afrontando o Deus de Israel. Ele fala, porque eu já matei um leão, um urso, eu não tenho medo. Irmãos, Deus não conta com covardes. Deus sabe com quem Ele pode contar. Então talvez esse deserto, essa luta que você está passando, Deus está te preparando para coisas grandes, assim como Ele estava preparando Davi. Ninguém viu as lutas que Davi passou ali no deserto. Ninguém viu, os irmãos de Davi não viram quando Davi estava ali lutando contra essa fera. Mas Deus viu a luta de Davi. Deus viu que Davi estava preparado para ser rei. Então Deus levanta Davi, porque Deus ele nos vê onde ele está. Deus nos enxerga onde ele está. O homem não nos vê, mas Deus nos vê, amém? Então que Deus te abençoe. Não tenha medo, por mais que esse serviço que você está fazendo aí, você fala, não sou reconhecido, não se preocupa, porque Deus está te vendo aí onde você está, aleluia. Deus está te vendo aí onde você está. E o mesmo Deus, o Deus do improvável, que fez chamar a Davi do meio das malhadas, aleluia, no meio do curral, e tirou Davi daquele cheiro de ovelhas e fez Davi um rei, aleluia. Deus vai fazer a mesma coisa com você. Deus vai realizar o seu sonho, creia. Creia, Deus vai realizar o seu sonho, por mais que seja impossível. O Deus do impossível, aleluia. O Deus do improvável, Ele vai realizar o seu sonho. Toma posse dessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo na sua vida essa noite, meu irmão, minha irmã. Eu profetizo, Deus vai realizar o seu sonho. Creia nessa palavra, porque a palavra do Senhor, ela é fiel e ela se cumpre. Então, em nome de Jesus Cristo, toma posse dessa palavra essa noite. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, no decorrer dessa semana, irmãos.
Que Deus proteja você, que Deus proteja a sua família, que Deus te guarde, te livre de todo mal. Coloque essa palavra no seu coração e creia que Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida, porque Ele é o Deus do improvável e Ele age, Ele faz aquilo que o homem não quer fazer, que é para o homem fazer, mas o homem não quer fazer, mas Deus vai lá e faz, porque Ele é fiel e a promessa dele se cumpre, como se cumpriu na vida de Davi, vai se cumprir na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus.